Salmo 121, um salmo muito bonito, salmo de romagem, quando o povo de Israel do passado fazia as procissões para o templo em Jerusalém. Este era um dos salmos entoado na viagem. Vamos ler juntos os dois primeiros versículos. Leiamos, diz assim a palavra de Deus: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, sem olhar para a Bíblia, será que você consegue? Olhe para mim, vamos lá. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá, que fez os céus e a terra. Eu ia dar um tropeço aqui, vocês me ajudaram. Eu ia dizer virá do Senhor, mas não é virá, é vem. Vamos orar? Curve a cabeça. Senhor, muito obrigado porque estamos agora diante da Tua palavra e nela encontramos abrigo seguro para a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra ouvimos a Tua voz, contemplamos a Tua vontade e encontramos também força para viver de um modo digno do Teu coração. Estende a Tua mão em nossa direção agora, Senhor. Dá-nos o privilégio de ouvir, de reter a Tua palavra e de praticá-la. Sustenta-nos agora com mão de graça. Abraça-nos agora em Tua bondade. Dá-nos o consolo, a segurança e a paz que precisamos. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Irmãos, nós vivemos um contexto brasileiro, termos evangélicos, extremamente confuso. As igrejas evangélicas brasileiras, elas não têm uma unidade, tampouco uma uniformidade. Aqueles que não têm religião ou têm uma religião de herança católica, eles colocam todos os evangélicos no mesmo patamar, né? Como se fossem coisas idênticas, iguais. Mas nós sabemos muito bem que o mundo evangélico é um mundo atualmente extremamente confuso, difícil de compreendermos, difícil de nós investigarmos e sabermos exatamente os pressupostos que estão por trás das práticas religiosas, o ideário filosófico-religioso que dá sustentação à conduta dos crentes. Nós não sabemos exatamente. Antigamente ficaria mais fácil isso acontecer. Nós sabíamos muito bem quem eram os batistas, os congregacionais, os metodistas, os presbiterianos. Mas hoje, o volume, o número de igrejas pululam como as alimárias nos montes do Salmo 50. Eles estão se esparramando de maneira desenfreada, o número de congregações religiosas ditas evangélicas. E eu creio que há aspectos até positivos em alguns casos, mas há muita coisa ruim. E uma das coisas muito desagradáveis para o meu coração é ter que conviver com esse mundo evangélico brasileiro altamente defeituoso e altamente fragilizado nos seus pressupostos bíblicos, doutrinários,
uma das coisas mais difíceis para mim é ter que lidar com a mentalidade triunfalista que já tomou conta do coração e da mente de muitos que se dizem cristãos, evangélicos, nos dias de hoje. O triunfalismo, eu creio que é uma das coisas mais danosas para a carreira cristã. O que é o triunfalismo? O triunfalismo é aquela ideia de que, por causa da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o mal, agora essa condição vitoriosa do Cristo me é passada, não em termos espirituais meramente, não como uma segurança para a minha alma, para a eternidade, mas como uma realidade para o meu viver de cada dia, mas não como uma aplicação, um desdobramento natural do meu encontro com Deus numa vida de espiritualidade consistente, mas como apenas e tão somente uma prática decretiva do meu coração em apropriar-me daquilo que Cristo fez, da vitória que Ele obteve na cruz do Calvário, e trazer para a minha vida e dizer, agora em Cristo eu sou vencedor sobre todas as coisas. E, portanto, esse aspecto triunfalista acaba gerenciando toda a dinâmica do viver desse crente no mundo. Diante de toda e qualquer situação complicada, esse crente pode decretar, está amarrado, em nome de Jesus. Esse crente pode dizer, não aceito, não é para mim, está expulso. Diante de qualquer situação complicada, problemática, diante de qualquer instabilidade do viver, esse crente se apropria como que de uma energia cósmica que está aí pululando no universo, a vitória de Cristo, e traz para si, pega isso para si, pela fé, e então empreende no seu viver de maneira decretiva, dizendo que essas coisas agora recuarão, pura e simplesmente, e a vitória é minha. Será que é assim mesmo? Uma vez, eu me lembro, já há alguns anos, faz bastante tempo, eu tinha acabado de pregar na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, um berço do presbiterianismo brasileiro, e um púlpito muito reconhecido, não é, de grandes pregadores. Mas eles escolheram na mesa pastor e eu tive que ir lá, viu, pastor Galo? E pela graça do Senhor, eu estava, olha o que eu estou dizendo, hein? Eu estava doente, eu estava com uma gripe terrível, e aí eu estava abatido, a voz não estava boa, mas eu preguei. Ao encerrar o culto, eu estava na porta cumprimentando os crentes, como é hábito também em nossa igreja e em muitas igrejas. Uma irmãzinha passou por mim, me cumprimentou, viu o meu estado e disse assim, pastor, o senhor está mal, hein? Falei, estou. Pastor, tome posse desta palavra. Ela me disse. Falei, o que, minha irmã? Então ela citou parte do Salmo 91, o versículo 10 em específico. Praga nenhuma se achegará à tua tenda. Tome posse dessa palavra, pastor. Falei, minha irmã, por favor, me dê um tempo. Eu estou assim porque eu sou humano. Porque eu sou gente. Eu estou com uma imunidade baixa. Porque há vírus no mundo. E um deles me pegou. Eu preciso de remédio, de cama, de um chazinho gostoso. Sabe o que é fazer? Não, pastor. Praga nenhuma se achega à nossa vida. Mentalidade triunfalista. Que imagina
que porque nós somos filhos de Deus, nós somos intocáveis. Nada pode nos acontecer de mal, como se nós não fôssemos feitos da mesma massa que todo mortal é feito, como se nós não padecêssemos da vida no mesmo ambiente mundano, como se as coisas para nós, a partir do encontro com Cristo, fossem material, fisicamente diferentes. E não são. É verdade, Cristo nos dá alento, paz, força, direção, sabedoria. Sim, Ele pavimenta com graça o chão para nós pisarmos. Mas continua valendo para nós: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, continua valendo para nós: a minha graça te basta. Continua valendo para nós a dor, o sofrimento, o desassossego, as situações dilacerantes que podem desassossegar o coração e abater a alma. Continua valendo para nós problemas e dificuldades. Continua valendo para mim e para você, crentes em Jesus, salvos pela graça maravilhosa que há apenas na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Sim, continua valendo para nós tribulação, desassossego, intempéries, o mal. Circunstancialmente, esse mal nos alcança, nos pega. O desemprego chega, a doença chega, a morte irrompe como uma arquirrival desagradável, rompendo os nossos relacionamentos mais caros, mais íntimos, mais profundos, mais significativos, de uma hora para outra, de repente, às vezes. Continua valendo para nós todas essas coisas que nós não gostamos, como qualquer ser humano não gosta, que nós não almejamos, não desejamos, porque não temos disfunções espirituais latentes dentro de nós, mas o que reside dentro de nós é essa boa semente, o Espírito Santo de Deus, que nos purifica e nos santifica com sua santa presença, que nos dá lucidez para viver. A presença do Espírito do Senhor em nós não nos deixa alucinados, desmiolados, desbaratinados. A salvação em Cristo não tira o nosso cérebro. Pelo contrário, aperfeiçoa a nossa capacidade de refletir sobre a vida, a ter visões adequadas, leituras corretas do viver terreno. A presença do Espírito nos consola. Ele é o Paráclito, Ele é o Consolador, aquele que está conosco sempre, para nos dar sempre também uma disposição diferenciada, mesmo diante da tão difícil vida. Irmãos, esse salmo, ele fala de dificuldades na vida. Talvez o salmista que escreveu o Salmo 121, que nós não sabemos quem é, quem foi, talvez ele estivesse passando por situações delicadas, duras. Talvez a própria viagem para Jerusalém trouxesse medo ao coração. Nós não sabemos exatamente o que se passava no bastidor da vida, mas era um cântico de romagem para o povo de Deus cantar, lembrando-se da adoração que estaria por vir, na viagem dura, na vida difícil, nas situações as mais delicadas da história humana. Lembranças de coisas boas e ruins. Nessa cadência da vida, nesse vai e vem do viver terreno.
Este foi um salmo que deveria servir de balizamento para o coração e para a alma daquele israelita que queria adorar a Deus com bom senso, com um tino bem apurado, não de qualquer jeito, com um coração centrado, estável, com força espiritual. Este é um salmo dividido, ele tem 8 versículos, ele pode ser dividido em 4 momentos. 2 versículos para cada momento. Podemos dividir assim o Salmo 121. Versículos 1 e 2, o salmista fala de Deus como ajudador. Versículos 3 e 4, o salmista apresenta a Deus como aquele que é o guardador do povo. Versículos 5 e 6, Deus é visto como protetor. E versículos 7 e 8, o Deus preservador. Nós vamos ficar hoje apenas nos 2 primeiros. No primeiro momento do Salmo 121. Os 2 primeiros versículos. Deus como ajudador. Para ver o que é que nós devemos fazer quando a tribulação chegar e bater a porta do nosso coração e tentar roubar a estabilidade da nossa comunhão com o céu aqui na terra. O que fazer? Porque a minha vida e a sua vida passa por oscilações, por variações. Como é que será essa semana, irmão querido? Primeiro dia da semana é hoje. Você amanhã parte para o trabalho. Como é que as coisas vão acontecer? Talvez o seu coração agora esteja já tomado por uma certa ansiedade. Um desconforto esteja aí já presente na sua alma. Porque o que o aguarda nessa semana talvez sejam grandes desafios, grandes situações, mais duras, difíceis. Eu queria que você então escutasse a simplicidade dessa expressão do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu queria que você guardasse isso no seu coração e recitasse isso ao longo da semana, não como um mantra, mas como uma expressão da verdade escriturística da parte de Deus para você nesta noite e para o viver a partir de agora. E eu queria que você recitasse isso para o seu coração, dizendo: ó meu coração, eu sei que você é tentado a se iludir com as fantasias que os homens constroem e chamam isso de realidade, mas eu queria que você compreendesse que acima dessas construções fantasiosas dos homens existe uma realidade invisível que os homens não podem enxergar e penetrar, senão quando são tomados pela graça de Deus numa força de fé, para compreender que essa realidade de agora fantasiosa não se equipara com aquela que está sendo controlada pela mão divinal do Eterno. E que, portanto, você gozasse de paz e tivesse segurança para viver, para enfrentar as lutas, para se deparar com as contrariedades, sem se desesperar. O que fazer quando a tribulação chega? O que fazer? Eu creio que esses 2 versículos nos ajudam a encontrar algumas respostas simples, mas oportunas, que podem nos ajudar a ter espiritualidade, uma espiritualidade sadia, uma mente lúcida e uma fé robusta e firme. O que fazer quando a tribulação chega? Em primeiro lugar,
Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não negue o seu problema e a sua dor. Quando a tribulação chegar para você, quando o problema não for apenas uma possibilidade, mas for real, quando a vida se mostrar altamente exigente e cobrar de você uma postura, uma decisão, uma escolha, quando ela disser para você, ande, mova-se, mexa-se, faça, realize, é com você agora. Eu queria que você, em primeiro lugar, não se desesperasse, mas também não negasse o seu problema e a sua dor. O salmista diz, nesse versículo 1, que a realidade de sua vida é dura, é complicada, é confusa, é esquisita. Ele diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele tem pergunta. Ele começa a falar com o povo de Deus. Ele começa a falar conosco com uma pergunta. De onde vem o socorro? Não dá para a gente olhar para o autor do Salmo e pensar que ele está construindo apenas poesia. Ele está falando da vida. Os salmos, eles não são construções meramente poéticas. São construções doutrinárias, teológicas, com poesia, na forma poética. É palavra de Deus, que fala da vida, que fala das coisas do dia a dia, que fala da nossa humanidade, mas não de uma humanidade cruenta, abandonada, solta, e entregue a si mesma, não, uma humanidade agora disposta a vislumbrar a comunhão com a eternidade, com as coisas do céu, com a presença de Deus, com o poder de Deus, porque é uma humanidade que se constrói na presença dele e a partir do encontro com ele. Isso é salmo, diferente de poesia meramente. Não negue o seu problema e a sua dor quando a tribulação chegar para você. Quando a vida exigir de você um comprometimento com uma deliberação, com uma escolha que deve ser feita. Não corra desesperado. Mas lembre-se, chame o problema pelo nome. Não negue o seu problema, nem negue a sua dor. Há duas maneiras de nós interpretarmos as palavras do salmista no versículo 1, quando ele fala de montes. Há duas possibilidades, pelo menos. A primeira possibilidade de nós interpretarmos os montes aqui, do Salmo 121, é a possibilidade litúrgica. Quando o salmista fala os montes, ele pode estar querendo apontar para a atividade de culto idólatra que naqueles seus dias se realizava nos lugares altos. O culto pagão. E é como se o salmista estivesse dizendo, então, a solução para o meu caso, a solução para as demandas da minha vida, vem dos montes, vem dali, vem da adoração pagã. Elevo os olhos para os montes, contemplo a adoração pagã que existia no meio de Israel, contemplo a adoração pagã de outros povos vizinhos a Israel, vejo essa situação e ele pergunta, é dali que vem o socorro? Como que querendo dizer ao povo, se a nossa esperança estiver nos altos, nos deuses pagãos, nós estamos perdidos. Não há esperança para nós. A nossa esperança é vã, vazia de sentido, de significado, e estamos perdidos. A primeira maneira de nós interpretarmos os montes é considerarmos que o salmista está pensando na liturgia pagã.
Há outra interpretação litúrgica também, não negativa como esta, mas positiva, que os montes talvez sirva como uma lembrança do propósito de adoração. Os montes talvez sejam os montes de Sião. O peregrino olhava à distância os montes de Sião, e lá no Monte Sião, Jerusalém, e dentro de Jerusalém, o templo. Então, liturgicamente, agora, de maneira positiva e não negativa, como a adoração pagã, talvez o peregrino, o Salmo 121, este peregrino, querendo que o povo contemplasse já e nutrisse no coração uma esperança gozosa de adorar a Deus lá em Jerusalém, no templo. Eleva os olhos, contempla os montes diante de mim. O templo está chegando, eu estou chegando para meu tempo, meu encontro com o meu Deus, lá em Jerusalém. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem de lá de dentro. Ou então, o salmista está também querendo dizer uma outra coisa. E aí, nós podemos interpretar os montes de um jeito vivencial, circunstancial. Elevo os olhos para os montes pode ser apenas uma declaração do coração do salmista de que a sua vida estava dura mesmo, estava imersa em dificuldades, de que historicamente, circunstancialmente, a sua experiência vivencial era de vale sombrio, era uma experiência abismal. Ele está no fundo de um precipício, que para encontrar alguma razão para ter esperança, ele não pode olhar para o lado, ele tem que olhar para cima. Eleva os olhos para o alto, para os montes. É como se ele se enxergasse cercado por problemas, dificuldades, dores, lutas intermináveis. Acuado, no fundo, oprimido, perseguido, à mercê do mal. Eleva os olhos para os montes. Eu quero respirar aliviado. Eu quero alívio. E só posso olhar para cima. Eleva os olhos para os montes e brada: de onde me virá o socorro? Os obstáculos talvez fossem enormes, as dificuldades intermináveis. Para identificá-los, ele teria mesmo que olhar para cima. Mas veja uma coisa: em nenhum momento o salmista nega triunfalisticamente qualquer coisa. Em nenhum momento o salmista, este e todos os demais, quando falam da dor, da carne humana, do viver humano, todos os salmistas nunca negam essa dor. Nunca negam o mal. Nunca dizem: não tem problema. Não é comigo. Está decretada a minha vitória. Nunca. Quando a tribulação chegar à sua vida, não negue o seu problema. Não negue a sua dor. Tenha uma mente lúcida. Olhe para o lugar certo. Olhe para o lugar certo. Discirna o ambiente onde Deus o colocou. Dê nome
e sobrenome às suas demandas de vida. Não assuma, rejeite a ideia triunfalista do mundo evangélico atual. Rejeite, não presta, é mentira. Não fala do evangelho, não é doutrina bíblica, é doutrina infernal, é da mente do diabo, não é de Deus. Renegue isso, rejeite isso. Seja gente. Seja crente, mas seja gente. As suas lutas não são só suas. Suas dores não são só suas. Não renegue quem você é. Deus não quer se relacionar com pessoas, com uma fantasia, mas com pessoas de carne e osso como nós. Pessoas. Deus não quer se relacionar com projeções fantasiosas, ilustrações humanoides. Não. Deus se relaciona com gente. Por favor, se tem que deixar de lado alguma coisa, deixe a postura, a ideologia, a ideia, o pensamento filosófico maligno e assuma diante da vida aquilo que a palavra de Deus traz como base para o viver cristão, o viver de um crente, daquele que teme a Deus e o honra e o quer honrar em todo momento. Não negue o seu problema, não negue a sua dor. O salmista falou com propriedade daquilo que estava acontecendo. Eu estou passando por dificuldade. E ele brada: de onde pode vir o socorro? Há uma segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração. Quando a tribulação chegar, e chega, a tribulação chega. Hoje você pode estar sorrindo, mas amanhã certamente as coisas podem virar, e você pode chorar. Não renegue o choro. Jesus também chorou. Não renegue. Há uma segunda coisa que você deve se lembrar quando a tribulação chegar à sua vida. Segunda coisa, reconheça a impossibilidade que você tem, enquanto ser humano, de solucionar todas as crises que acontecem na sua história. Reconheça, por favor, a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua impossibilidade para solucionar todas as crises que vêm, e são muitas. Nessa hora, quando a vida apertar, quando a dor for lancinante dentro do coração, quando a ferroada for muito doída, clame por socorro. Grite como o salmista gritou. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, no versículo 2, ele começa dizendo: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Irmãos queridos, só precisa de socorro quem enfrenta algo que está além de suas próprias forças para resolver. Só precisa de socorro quem se enxerga na caminhada da vida frágil, pequeno, necessitado de força e de capacidade para resolver problemas, que aparentemente não tem soluções fáceis.
imediatas, prontas. Só precisa de socorro quem se vê gente pequena, mas gente que entende que mesmo na sua pequenez não precisa se sentir desamparada, porque teme ao Deus grande, dono de todas as coisas. Mas quando a tribulação chegar, reconheça a sua impossibilidade para resolver tudo e clame por socorro. Não tenha vergonha de sua fraqueza, não tenha vergonha de sua limitação. Não seja levado a pensar que agora você tem que fazer alguma coisa em termos religiosos para decretar o fim daquela situação. Por favor, não entre por aí. Não é esse o caminho, não é o caminho de Deus. O caminho de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza exatamente. A força do Senhor se revela exatamente na nossa pequenez, na nossa fragilidade. É assim que Deus escolheu ser glorificado também. Por favor, a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua impossibilidade, os seus limites, as suas incompetências podem, nas mãos do Senhor, servir de grande ferramental, não só para tratar circunstancialmente, historicamente, pontualmente das suas demandas de vida, mas também podem servir como grandes instrumentos para alcançar, para além da sua história, outros corações que estão passando pela mesma dor, talvez, pela mesma situação difícil. E você pode ser canal de bênção. E eu queria que você se lembrasse uma coisa: juntamente com o triunfalismo está o egoísmo evangelical dos dias atuais. Eu quero a bênção de Deus, mas só para mim. Como se Deus fosse um Deus particularizado, só meu. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus que se importa com o seu povo, que se importa com o mundo. Eu queria que você compreendesse que as bênçãos de Deus, elas não são apenas abundantes na nossa vida, elas são também transbordantes para além das nossas vidas. E quando Deus decide nos abençoar, Ele não está necessariamente pensando apenas em nós, mas também pensando em fazer de nós canais de bênção para o mundo. Primeiramente aos domésticos da fé, mas não apenas a estes. Portanto, a bênção do Senhor deve gerar serviço consistente para o mundo. E grave isso. A bênção de Deus não é apenas, egoisticamente falando, abundante, mas ela é especialmente transbordante. E eu vejo que, diante das impossibilidades do salmista, ele clama por socorro, ele rasga o coração, ele diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de ajuda, eu não posso sozinho, eu preciso de Ti. Queridos irmãos, nós precisamos de Deus para viver. Nós não sabemos viver direito. Quando nós passamos por dificuldades, nós muitas vezes não nos lembramos que temos um Deus que cuida de nós. Queremos fazer as coisas ao nosso modo. Somos muito apressados. E nós temos um Deus que não tem pressa. Mas nós vivemos apressados. Queremos tudo para agora, para ontem. Deus não tem pressa, não existe pressa no divino. A pressa toda é do humano. Mas a pressa deste humano resgatado agora precisa ser controlada, domesticada.
pela fé que nos leva a entregar a vida e os assuntos dela nas mãos daquele que pode fazer por nós muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Nós não sabemos viver. E às vezes o nosso testemunho diante dos olhos do mundo é tão ruim, porque as pessoas sabem que nós tememos a Deus. Mas muitas vezes nós vivemos, de fato e de verdade, como se não o reconhecêssemos, sendo Ele Senhor de nossa vida. Queridos, devemos aprender o valor de gritar por socorro, suplicar o amparo de Deus. A mão do Senhor, diz a Bíblia, não está encolhida para que Ele não possa salvar. Pelo contrário, a mão do Senhor está estendida para salvar. E a mão do Senhor é a mão da graça. E a graça sempre nos alcança nos mais profundos vales sombrios de morte. A mão do Senhor chega lá. A mão humana não tem habilidade para tanto, mas a mão do Senhor não falha. Quando a tribulação chegar para você, não negue o problema, não negue a dor. Reconheça a sua impossibilidade para solucionar todas as crises que vêm. Clame por socorro. O Senhor ouvirá. Em terceiro e último lugar, quando a tribulação chegar para você, em terceiro lugar, confie no controle da providência de Deus sobre os eventos de sua história. Confie no controle providencial de Deus sobre você, sobre o seu viver terreno. O salmista termina o versículo 2 dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Criador da vida é também o mantenedor da história. Você tem acesso a esse Criador da vida. Portanto, você pode desfrutar da sua providência, mantendo a sua história. E como eu disse no início, na leitura do Salmo, desse versículo 2, o salmista não diz, no versículo 1 ele coloca no futuro, de onde virá o socorro? Mas no versículo 2 ele põe no presente, e ele diz, o meu socorro vem. Não é o meu socorro virá. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista se enxerga numa relação direta e pessoal com o Criador do universo e o Senhor de todas as coisas. Portanto, ele se vê como alvo do amor, da misericórdia e da providência certeira e inescapável do Deus que ama os seus. O meu socorro vem porque eu conheço o meu Deus. O meu socorro vem porque o meu Deus me conhece. O meu socorro vem porque não há outro que possa fazer. Vem do Senhor e de nenhum outro virá. O meu socorro só pode vir do meu Deus, porque nós estamos juntos. Eu estou com Ele, Ele comigo. E Ele sabe o que eu preciso. Ele conhece as minhas necessidades mais agudas. Ele agirá. O meu Deus está aqui. Essa é a ideia de que Deus está presente continuamente. O meu socorro vem do Senhor, porque a relação do salmista com Deus não é uma relação Ele na terra, Deus no céu, mas é uma relação, o Deus do céu, Criador de todas as coisas, está comigo sempre. É diferente. Pensar em Deus no céu e pensar em Deus na vida. É diferente. Meu irmão, onde está o seu Deus?
Onde está o seu Deus? Nosso Deus está entronizado nos céus. Sim. E do seu trono Ele faz o que com você? Onde está o seu Deus? O seu Deus está com você na sua caminhada terrena? Ele é o seu ajudador de cada dia? Ele é aquele que o acompanha em tudo? É aquele que dirige a sua história, que mantém a sua história acontecendo do jeito providencial que só Ele é capaz de fazer? Onde está o seu Deus? Quando a tribulação chegar, se você não reconhecer o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, como seu Deus do cotidiano, você entrará certamente em desespero. Porque o grito de sua alma talvez não ecoará para além da própria alma. E você se sentirá profundamente sozinho. E aí os mais duros absurdos podem ser construídos. Desde a incredulidade até a loucura na conduta. Todas as coisas podem ser perfeitamente viáveis. Se Deus não está comigo, eu estou sozinho. E da incredulidade aos atos de loucura, no estalar de dedo. Onde está o seu Deus? Quando a tribulação chegar, por favor, não negue o seu problema e a sua dor. Seja gente, porque Deus se relaciona com gente. Reconheça as suas impossibilidades, a sua fragilidade, a sua pequenez para solucionar todas as suas crises. Clame por socorro, Deus ouvirá. Em último lugar, confie na mão providencial de Deus, pois Ele controla todos os eventos. Nenhuma folha cai, nem um fio da cabeça, de cabelo cai, sem o consentimento do Pai Celestial. Deus conhece. Lance sobre Ele, como disse Pedro, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Deus que está no trono rege também a nossa história. Aqui, vivendo conosco cada pedaço da nossa vida. Eu queria muito que você não trilhasse por caminhos triunfalistas do mundo evangélico atual. Que você tivesse o coração aguçado e sensível para perceber o lixo desse mundo religioso dos nossos dias. E assumisse posturas coerentes com as Escrituras, princípios de vida encontrados apenas nas Escrituras Sagradas, palavra de Deus para nós. E que assim a sua conduta sendo moldada por esses princípios da palavra de Deus, você fosse mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Não na ótica dos triunfalistas, mas na ótica daquele que teme ao Senhor, confia nele e vive na dependência exclusiva de sua mão provedora. Tendo paz, sossego, consolo, mente lúcida, leituras adequadas, coração estável. Entendendo que o Deus da providência estende o tapete da sua bondade, do seu amor, e nos acompanha em nossa caminhada. O nosso Deus age. Creiamos nele, confiemos nele. Que Deus console o seu coração, reanime a sua vida, dê um ânimo novo, um sopro de vida, para que você seja renovado, transformado.
E eu encerro lembrando-me das palavras de Dwight Lyman Moody, grande avivalista do século XIX, quando ele disse que a palavra de Deus foi nos dada não para aumentar o nosso conhecimento teológico e doutrinário, mas a palavra de Deus foi nos dada para transformar a nossa vida. Você tem duas maneiras de sair daqui nessa noite. Do mesmo jeito, endurecendo o coração e dizendo para o seu próprio coração, para si mesmo: isso não tem nada a ver comigo. Isso é história desse pastor. Você pode sair daqui nessa noite dizendo ao seu próprio coração isso. Endurecer o coração e dizer: não, eu não quero mudar a minha vida. Eu quero caminhar sempre do jeito que eu tenho caminhado. Eu quero ser senhor de mim mesmo. Ou você pode, diante da palavra de Deus, encontrar um caminho de mudança e olhar para o alto e dizer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajude-me na minha pequenez. Ajuda-me, Senhor. Estende a tua mão. Eu não consigo segurar na tua mão, mas tu tens uma mão forte que poderá segurar a minha mão. A minha vida estará segura em ti. Ajuda-me a mudar na força do Evangelho, na força de Jesus Cristo. Que Ele o abençoe, então. Que você faça essa escolha, essa oração. Em nome de Jesus. Amém.